Produtores rurais voltaram a protestar na Espanha, na Europa. Na Espanha, houve bloqueios nas ruas de Barcelona e no acesso ao porto de Castellón. Os agricultores pedem mais apoio dos governos e regras ambientais mais flexíveis. Aqui no Brasil, a produtividade do agronegócio aumentou muito nos últimos anos. A tecnologia e o clima são alguns dos fatores que fazem o país ter vantagem competitiva em relação à Europa. É na terra, ainda com os restos da soja recém-colhida, que as plantadeiras semeiam a próxima safra. O milho precisa ir para o solo a tempo de aproveitar a chuva. Eu quero colher o meu soja e plantar o milho no máximo até no dia 15 de fevereiro. Que eu acredito, pela experiência que eu tenho, a chuva esse ano vai cortar cedo. Plantar na hora certa para garantir água, o insumo mais básico para a lavoura, é o primeiro passo para uma boa colheita. Só que para que a mesma área produza mais sacas de milho a cada ano, é preciso ir além. Melhorei a tecnologia, tanto de semente como de adubo, melhorei a adubação no milho. Eu quero ver se eu colho mais do que eu colhi ano passado. Quero ver se eu colho aí uns 10%, na média, a mais do que o ano passado. Esse milho que o Sidney vai colher em Sinop, Mato Grosso, em pleno inverno, era impensável anos atrás. Até o final da década de 70, o Brasil colhia apenas a safra de verão. Foi com a conquista das terras do Cerrado nos anos seguintes que isso começou a mudar. E o Brasil passou a colher 2 safras por ano, uma no inverno e outra no verão. Naquela época, aumentar a produção de alimentos era uma necessidade urgente do país, como conta o pesquisador do Centro de Estudos FGV Agro, Felipe Serigati. Nós éramos importadores líquidos de alimentos. Ao longo dos anos 80, teve situação ali, na crise da dívida, da gente ter que decidir o que a gente faz. Importa alimento ou importa combustível? Como é que a gente conseguiu virar o jogo? Justamente com tecnologia, teve um grande papel a conquista do cerrado brasileiro e não só que a gente deixou de ser importador líquido de alimento, não. De acordo com a FAO, desde 2017, nós somos, de forma individual, o maior exportador líquido de alimentos para o resto do mundo. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Justamente com tecnologia. Foi uma revolução. O Brasil passou de importador para o posto de maior exportador de milho do planeta no ano passado, ultrapassando os Estados Unidos. A safra de inverno, que antigamente era tida como uma aposta, foi quase 4 vezes maior do que a safra de verão no ano passado. E em pouco mais de 4 décadas, a produtividade das lavouras de milho da safra de inverno aumentou 11 vezes. Isso abriu espaço para que a soja, outra gigante nacional, ocupasse a maior parte dos campos no verão, principalmente no Cerrado. O pesquisador da Embrapa, Júlio Albrecht, explica que a tecnologia ajudou a região a se especializar em culturas típicas de climas mais amenos. Hoje nós temos aqui na região o grande produtor de soja, que antigamente era o sul do país. Nós temos a produção de café, que era o Paraná, São Paulo. Hoje o grande produtor de café é o Cerrado brasileiro, a agricultura tropical. E mais recentemente tem a história do trigo também. O engenheiro agrônomo Domingos Ribeiro de Carvalho participou dos primeiros programas que deram início à ocupação do Cerrado. O fator climático, nós temos sol o ano inteiro. O nosso inverno é onde você tem mais iluminação. Você chega a partir de abril, aí você praticamente não vê nuvem no sol. Então tem um sol ali direto, incidência direta do sol. Então isso assusta aqueles europeus, entendeu? Eles sabem que, por mais que eles queiram, nunca vão concorrer com a gente, porque a capacidade nossa, o potencial de produção é muito alta. Plantar 2 safras ao longo do ano numa mesma área é uma vantagem do Brasil em relação aos países que enfrentam um inverno rigoroso, como a França, onde os produtores rurais protestam contra um possível aumento da importação de produtos agrícolas. O frio extremo inviabiliza uma segunda safra, que aqui no Brasil reduz custos, aumenta a escala de produção e assim a agropecuária fica mais competitiva. Nós conseguimos então diluir bastante esse custo de produção. Então a Embrapa conseguiu mostrar esse potencial dessa agricultura tropical com muita eficiência, pesquisando principalmente genética, manejo da cultura, pesquisando muitos solos, E temos aqui também muita rotação de cultura, E a rotação de cultura é muito eficiente porque ela quebra ciclo de doenças, pragas e doenças, e se torna uma agricultura mais sustentável,
o que na Europa eles não conseguem fazer, né? Tanto é que nos últimos 2 anos nós temos recebido várias empresas da Europa, principalmente da Alemanha, da França, da Inglaterra, buscando informações aqui sobre esse potencial, por exemplo, do trigo, né, esse recorde de produtividade, porque eles estão sabendo do potencial que nós temos aqui, né? Eles sabem que tem uma Embrapa pesquisando, trabalhando e buscando cada vez uma agricultura cada vez mais eficiente, né? Vamos se colocar no lugar daquele produtor europeu. Ele está olhando um gigante tentando entrar agora nesse mercado. É natural que eles vão pedir alguma proteção, alguma barreira para conseguir se proteger. Se colocar em pé de igualdade, eles vão ter enormes dificuldades de competir com o produto brasileiro. Quando a família do Cláudio começou a plantar grãos em Dourados, Mato Grosso do Sul, o solo europeu era considerado mais fértil que o solo onde ele planta. Hoje, com mais safras no ano e muita tecnologia, o solo brasileiro produz mais do que o da Europa. E o Cláudio se prepara para a colheita da soja, já pensando em aumentar a produtividade no futuro. Esse é o grande desafio que nós teremos daqui para frente, haja visto que nós não temos muita área para abrir, né? Então nós vamos ter que ser mais eficientes na nossa profissão e conseguirmos um aumento de produção na mesma área disponível.